Bom, alguém pode ler, pode habilitar a ler aí, ou o Massal ou o Carlos, tá? Eclesiastes 9:5. Antes eu vou falar com o André. André, pode responder a minha pergunta, então, por favor, o senhor que é consultor da Hábitos, a respeito desse detalhe. Por que o empresário vende e não fecha o caixa no azul? Vamos lá. Bom, Ismael, isso é muito comum, né, como eu já disse, porque muitas das vezes o empresário ele foca em vender, em ver, de repente, a sua loja, né, quem trabalha no varejo, até mesmo na indústria, vender e ele quer ver o dinheiro entrar, que não está errado, né? Mas ele, muitas das vezes, ele esquece de dar atenção nos detalhes dessa venda, né? Se ela é uma venda bem feita, né? Se a precificação dela está correta, se, enfim, vários elementos ali que compõem a margem de lucro que ele vai ter sobre a venda desse produto, sobre essa venda, né? Do serviço que seja. E aí é onde que muitas das vezes ele está vendo o dinheiro entrar, ele está vendendo o produto dele, só que ele não consegue entender. Então isso é muito comum, principalmente para os pequenos, os médios que estão ali já caminhando já há alguns anos, e ele está muitas das vezes recorrendo a algumas, né, alguns elementos de ajuda, né, como empréstimos e, enfim, e ali ele consegue levar alguns anos, mas se ele não tomar atenção, né, nesses indicadores que está sendo, que está, no caso, acontecendo ali no dia a dia da empresa, ele corre um risco muito grande de quebrar, né, e, enfim, colocar todo em risco a operação. Então, a dica que eu dou aqui para o empresário, para aquele que está começando, aquele que já está ali na caminhada, né, no ramo empresarial, é que ele se atente às taxas de maquininha de cartão, né, que ele se atente ali à precificação, né, isso é algo muito importante e sério, porque às vezes você acha que está tendo uma margem, né, de lucro, às vezes dentro dessa margem você acaba dando desconto ou até mesmo, enfim, fazendo de forma assim amadora e acaba tendo prejuízo. Na verdade você está vendendo e tirando, isso já aconteceu, né, eu já tive casos de clientes assim que eu tive que chegar na empresa dele e falar, você não vendendo, você está tendo lucro, porque pelo menos você não está tirando dinheiro do bolso, porque cada venda que ele fazia, ele tirava dinheiro do bolso, né? Porque você vende e aí você compra do teu fornecedor a prazo e aí você está protelando, né? Você está jogando para frente o problema, né? Então, muitas das vezes é parar, né? E rever esse conceito aí, né? Dar atenção para isso. Muito bem, já tem mais uma pergunta para o senhor, importante, você que está em casa hoje, feriado. Que ninguém desce lá do céu, ninguém desce lá, né? Qual a relação das vendas com a liderança? Eu anotei algumas perguntas, por favor, André, Hábitos. A relação das vendas com a liderança, ela é total, né? Porque se no caso ali, se a empresa, né, tiver um líder ali opressor, muitas das vezes você vai ter baixa produtividade, né, ou uma venda ali sabotada, né, porque o líder, ele determina todo o clima dentro da empresa, né, então se você tiver um líder que motiva a equipe, que está atento aos indicadores, né, de venda, todas as situações que está acontecendo ali, ele pode surpreender, né, o gestor da empresa ali, aumentando o faturamento, batendo as metas, né, motivando a equipe. Então, a liderança ela é fundamental, né? Hoje, na verdade, o empresário ele tem que ter esse perfil de liderança, porque o empresário que não tiver esse perfil de liderança, dificilmente ele cresce, porque nós estamos vivendo num tempo que as pessoas precisam ser lideradas. E eu gosto de falar com os clientes que aqueles que não estão liderando, eles são liderados,
né? E na venda é fundamental você ter esses elementos que compõem essa liderança para você ter o sucesso e os resultados que você almeja, né? Então, a relação das vendas com a liderança ela é fundamental para o crescimento, para o aumento do faturamento. Amém. Valeu. O André, tem umas perguntinhas rápidas aqui para a gente. Olha, a minha empresa tem muitos conflitos. Como que eu resolvo isso? Bom, nós temos aí... Eu vou te convidar mais vezes para vir aqui no programa, mas eu tenho alguma coisinha aqui que eu gostaria que o senhor, com a sua habilidade, André Giacomo, telefone 99122-3581. Minha empresa tem muitos conflitos. Como resolver isso? Um instrumento que a gente utiliza é o regimento interno, né? A organização do RH. Pequenas com porte grandes, né? Já tem departamentos, mas os pequenos nem sempre. Então, a atenção que nós damos a isso é na organização, né? É a organização das regras do que pode e do que não pode, e nós fazemos isso através do regimento interno, do manual de conduta, que é extremamente importante e que é um documento, né, que tanto o funcionário ele tem ciência desse documento, desse instrumento, né, que vai ficar para ele e para a empresa também. Então isso é muito importante. Lógico, nós temos outros elementos que compõem, né, essa relação de conflitos, e que o empresário, aí entra aquilo que eu falei anteriormente, que o empresário, a pessoa que está ali na posição de líder, ele tem que ter alguns atributos, alguns elementos que compõem essa característica para estar ajudando a empresa, né, nesses conflitos, né, identificar e tomar as decisões necessárias, porque nem sempre a tomada de decisão é demissão, às vezes é um treinamento, uma correção. Então, nós trabalhamos dessa forma na organização através do regimento interno. Ok. Bom, mais uma pergunta rápida aqui, porque eu tenho que encerrar o programa, e depois eu vou gravar 3 perguntas com o senhor para a gente colocar durante a nossa programação na semana. Pode ser? Pode sim. Eu preciso aqui, os temperamentos têm correlação com os conflitos, André? Tem sim. Isso tem mesmo? Tem, e é muito comum. É muito interessante quando nós damos atenção para isso, porque todos nós, né, sem exceção, todos nós temos 4 temperamentos. Né? E um é predominante, então muitas das vezes você vai ter um temperamento forte, né, que nós chamamos de forte colérico, que é aquele temperamento do líder, que esse temperamento ele já tem a característica do líder nato, né? E aí quando você coloca um sereno, né, que é mais tranquilo, que ele é bem calmo, muitas das vezes vai haver conflito, né, em determinada situação, né? Então, dentro da indústria, isso é muito comum, no comércio principalmente, né? Às vezes você não entende. Então, quando você começa a identificar esses temperamentos, né, você melhora a relação e muitas das vezes você melhora até a venda. Porque se o teu vendedor ou se o teu funcionário entender que o outro está fazendo não é para provocar, mas é porque é o temperamento dele que está gritando naquele momento, você consegue entender isso e começa a ajustar, porque os temperamentos você consegue modelar ele, né? Então, isso é muito importante e os empresários não têm ciência disso, né? E aqueles que têm conseguem se desenvolver. Valeu. André Giacomo, telefone eu vou repetir, 99122-3581. Carlos, obrigado pela tua presença. Tá? O André, a gente vai gravar ele, vai ficar aqui nos próximos programas. Muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado, Massal. Eu agradeço. Obrigado, pastora Rita. Muito obrigado ao Paulo, Rafa. Deus abençoe a todos e a todas em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor estejam convosco. Tchau. Bom dia, Maringá.